Neste vídeo, iniciaremos o método ver, julgar e agir. Iniciando pelo ver, queremos identificar no nosso dia a dia como os governos cuidam dos cidadãos. Há dois tipos de ações, as ações de governo e as ações de Estado. As ações de governo são ligadas a um determinado período em que uma pessoa governa. Por exemplo, durante os 4 anos que um determinado governo está no poder, ele discute, decide e propõe ações, programas e projetos que resolvam problemas da saúde, transporte e economia, por exemplo. Essas ações, programas e projetos foram as políticas públicas desse governo. Depois desse governo vem um outro governo, mas agora propondo políticas públicas de mais acesso à educação e alimentação. Perceba que as prioridades desse governo foram diferentes das do primeiro governo. Então, as políticas públicas ou cuidados com o cidadão dependeram de governos diferentes, por isso chamam-se ações de governo. Já as ações de Estado são ações previstas por leis. São consideradas ações permanentes porque, independente da pessoa que governa, os cuidados aos cidadãos devem ser cumpridos. A tendência é que as políticas públicas permanentes cuidem da saúde, transporte, renda, educação, alimentação, moradia, segurança pública, saneamento básico, ecologia e outros. E esses cuidados são um tipo de atenção especial às pessoas marginalizadas e excluídas. É na base, é no espaço onde as pessoas se reúnem, é nas comunidades de base, é nos espaços de construção coletiva que surgem as iniciativas que vão sendo transformadas em políticas públicas. E é esse o sentido da nossa capacidade de olhar uma política pública que, se em um determinado momento foi entendida como favor de um governo durante alguns séculos, agora ela é nossa propriedade numa democracia e tem de sê-lo. As políticas públicas são necessárias para que haja o direito garantido de toda a população. Uma política pública é aquilo que a comunidade precisa ter e deseja ter, e que um governo terá de fazer com que aconteça para todos e todas. Por isso, é política porque é uma decisão sobre a ação, e é pública porque serve para todas as pessoas daquela comunidade, daquele lugar, daquela nação. O grande desafio hoje das políticas públicas é romper com a velha lógica assistencialista e políticas emergenciais que muitas das vezes não atendem às necessidades estruturantes das populações, que garanta a terra em tamanho suficiente para as famílias, que garanta o reconhecimento dos territórios locais tradicionais, que garanta políticas públicas estruturantes para o bom desenvolvimento da vida no campo. O processo de tomada de decisão de uma política pública, ela começa com a identificação de um problema, o que chamamos de problema político. O que vem a ser esse problema político? São problemas que geralmente, pelo menos deveriam ser, demandados a partir das necessidades da sociedade. Identificado o problema, então é feito todo um processo de escuta para a elaboração em si daquilo que chamamos da ação que legitima e que vira a política pública. Por que na história do Brasil há tanta desigualdade entre as pessoas? Temos nos preocupado com a necessidade dos outros ou somente com a minha necessidade?